onde nós vamos comentar nas próximas semanas também. Mateus capítulo 8, nós vamos ler versículo 1 ao 4. Hoje vai ser a primeira parte, mas já se prepare, porque nas próximas terças eu vou continuar falando aqui acerca dos outros milagres citados aqui nesse texto. Nós temos 5 milagres aqui, eu vou usar 4 deles para ministrar para vocês durante esse mês de novembro. Mateus capítulo de número 8, os que já encontraram, digam amém. Versículo 1 diz assim: descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Todos digam amém? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça nesse momento. Ó Deus, fale conosco nesta noite de terça-feira. Hoje é o primeiro dia desta campanha. Serão, Senhor, 4 ministrações falando de milagres. Eu te peço, Senhor, nos abençoe em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor com muita alegria. Duas coisas são necessárias entender antes de eu entrar no texto. A primeira coisa necessária é entender o que é milagre. Parece simples. Parece que se você chegar para alguém e falar: você já viveu um milagre? Ela vai dizer sim. E você pergunta: mas o que é um milagre? Explica para mim, o que é milagre? Nem sempre a pessoa tem de forma clara o significado dessa palavra. Às vezes nossos filhos chegam para a gente, pelo menos acontece isso comigo. Minha filha chega para mim e pergunta algumas palavras simples. O que significa isso? Ela está fazendo uma lição de casa e às vezes aparece uma palavra lá e ela pergunta: o que significa essa palavra? E nem sempre é simples explicar uma palavra do nosso cotidiano. É igual a palavra milagre. Explica o conceito de milagre. Não é tão simples. Milagre, para nós entendermos o sentido dessa palavra, milagre seria uma manifestação de Deus. Uma simples manifestação de Deus? Não. Milagre seria uma intervenção de Deus. Tudo aquilo que existe uma lei, uma regra, tudo aquilo que existe uma lógica, e de repente acontece uma intervenção divina, acontece uma mudança daquilo que seria lógico acontecer, isso se chama milagre. Um exemplo claro: uma pessoa está enferma, uma doença em que a pessoa, não tratando, ela morre. Milagre é, ao invés daquela pessoa morrer, aconteceu uma intervenção de Deus e aquela pessoa não morre. Isso se chama milagre. Milagre era uma situação que estava perdida, e ainda que o homem colocasse a mão e tentasse intervir, ele não conseguiria. E acontece uma intervenção divina e aquilo muda, aquela lei da natureza, aquela regra muda. Aí se chama intervenção de Deus, aí se chama milagre. Nessas terças-feiras nós vamos falar de 4 intervenções de Deus, de 4 milagres que Jesus realizou. Mateus capítulo 8. Por que eu comecei por Mateus? Eu poderia citar tantos milagres na Bíblia, mas por quê? Eu comecei falando sobre Mateus, porque aqui Mateus vai começar, ele acaba de falar de um grande sermão de Cristo,
chamado Sermão da Montanha. E depois de falar desse grande sermão, ele inaugura um bloco de ensinos se baseando em milagres. Mateus está escrevendo esse texto aqui, não foi escrito para qualquer tipo de pessoa, ele estava escrevendo para judeus, e judeus que não acreditavam em Cristo. Então, para falar com esses judeus, ele precisava explicar as grandezas de Cristo, as suas manifestações, as suas intervenções, e é por isso que ele vai contando esses milagres. Vamos lá. Uma outra coisa necessária explicar. Para a gente entender esse texto, a primeira coisa é entender o que é milagre. Já expliquei. Segunda coisa que é importante entender, o que é lepra. Mas não lepra no sentido que hoje nós entendemos, porque a lepra é uma doença que ela ainda existe, mas ela não tem as mesmas consequências que existia nesta época aqui, há mais de 2000 anos, ou melhor, há 2000 anos atrás, na época de Cristo. Hoje, uma pessoa ser acometida de uma lepra, a gente não ouve muito, mas alguém for infectado pela lepra, existe tratamento hoje, e as pessoas não morrem hoje em dia se elas tratarem a lepra, elas não morrem, elas são curadas, porque a medicina de hoje dá conta de curar uma pessoa contaminada pela lepra. Mas na época em que esse texto foi escrito, e mais do que isso, na época que essa história aconteceu, na época de Cristo, naquela época a lepra era uma doença incurável. Quem entendeu, diga amém. A lepra era uma das doenças mais terríveis, se não for a mais terrível daquele momento, daquela época. A pior doença, a doença que ninguém gostava nem de falar, nem de citar, era a lepra. Existem algumas razões para um judeu se tornar impuro. Quando você lê o livro de Levíticos, capítulo 13, Levíticos vai dizer a seguinte informação: que se você encosta em uma pessoa leprosa, coloca a mão, você se torna impuro. E para você se purificar, existe todo um processo para você se purificar. Se um leproso abrisse a janela da tua casa e colocasse a cabeça lá de dentro da janela da tua casa, a tua casa se tornava impura, só porque ele colocou a face dentro da sua casa. A lepra era uma doença tão terrível que quando uma pessoa ficava leprosa, essa pessoa ela tinha que andar com um sino, e ela dizia, ela gritava: eu sou imundo. E quando ela gritava e balançava o sino, as pessoas fugiam dela, as pessoas corriam dela. Um leproso, quando ele passava numa rua, naquela rua que ele passava, o sacerdote não poderia passar naquela rua depois, porque se ele passasse naquela rua, ele se tornava impuro. Imagine só, se o sacerdote passava naquela rua onde tinha passado o leproso, e ali tinha um pé de tâmara, por exemplo, ali tinha um pé de laranja, por exemplo, e ele pegasse uma fruta e ele comesse daquela fruta, ele se tornava impuro. Uma pessoa comum, para passar perto de um leproso, ele tinha que passar pelo menos a 2 metros de distância dele. Então o leproso tinha que ficar ali e eu aqui, 2 metros de distância. E por acaso, se o vento tivesse vindo para cá, na minha direção, eu tinha que ter a distância de 10 metros desse leproso. Imagine só, esses leprosos, eles ficavam totalmente afastados da sociedade. Eles não moravam na cidade, eles moravam no lado de fora da cidade, em um lugar separado apenas para eles. Quem entendeu, diga amém. Dentro do templo existia uma sala, um lugar dentro do templo. Imagine só esse espaço aqui da bateria, era um espaço pequenininho assim, e naquele espaço separado os leprosos entravam e eles assistiam o culto lá de dentro. Era um lugar isolado, ou seja, o leproso
social. Ele afastava da sua família, ele afastava da sua casa, ele afastava de toda a sociedade. Por quê? Porque ele estava leproso. E ele estava condenado a morrer. E a lepra não é uma doença que a pessoa pega e ela morre de uma vez. A lepra, ela era uma doença que fazia a pessoa sofrer por anos. A pessoa mais grave com lepra, a pessoa ela ficava viva pelo menos uns 9 anos. Em alguns casos, a pessoa vivia de 20 a 30 anos leprosa. Era humilhante ser leproso. Era muito duro ser leproso, porque a pessoa ficava excluída. Quem entendeu, diga amém. Jesus começa a fazer os milagres. E o primeiro milagre que Mateus vai citar, porque Mateus está escrevendo para os judeus, e o primeiro milagre que ele vai citar, ele vai dizer o quê? Que Jesus curou um leproso. Ele foi curar alguém que estava excluído da sociedade. Quem está entendendo, diga amém. É esse o peso do texto. É isso que a gente precisa entender para a gente entender o texto. Porque tem pessoas que não entendem a Bíblia. Porque a Bíblia não é um livro simples. Para você entender esse milagre, você tem que entender essas coisas que eu acabei de te apresentar. Daí vamos lá. A Bíblia vai dizer que esse leproso viu Jesus descendo do monte. E a Bíblia vai dizer que Jesus acaba de pregar lá em cima no monte sobre perdão, sobre amor, sobre o Pai Nosso, sobre misericórdia. Ele acaba de ensinar várias coisas interessantes sobre Deus. E ele desce do monte. E quando ele desce do monte, esse leproso aparece na cena. E esse leproso, ele tinha uma característica essencial que alguém precisa ter para viver milagre na vida. Sabe qual é a característica? Ele tinha fé. Fala assim para quem está ao seu lado: você precisa ter fé. Não, mas está fraco, mais forte. Você precisa ter fé para viver o milagre de Deus na tua vida. Tem que ter fé. Que mais? Só fé, pastor? Não. Tem que ter coragem. Você precisa ter coragem. Diga para quem está ao seu lado: você precisa ter coragem. Fé e coragem. Por quê? Por que fé e coragem, pastor? Quando um leproso estava na rua, quando um leproso estava ali naquele lugar, passando por ali, e um sacerdote visse ele de longe, um religioso visse ele de longe, sabe o que os religiosos faziam? Sabe o que os sacerdotes faziam? Eles pegavam pedras. Sabe quando você vai espantar um cachorro? Você joga pedra no cachorro? Lembra? Na época de moleque? E o cachorro se atacava a pedra e corria. Eles pegavam pedra, eles atacavam pedras nos leprosos para que eles corressem, para que eles fugissem. Eles espantavam os leprosos na base da pedrada. Quem está entendendo? Diga amém. Quando ele vê Jesus descendo, o texto vai dizer, primeira coisa que o texto vai dizer, a primeira informação que o texto vai dizer no versículo 2, que veio esse leproso, e ele começou a adorar o Senhor, ou seja, ele se aproximou do Senhor, ele teve fé, ele acreditava, ele teve coragem. Ele não vai me apedrejar porque ele é diferente, ele não é igual aos religiosos, ele é diferente, ele não vai tacar pedra em mim, não importa que eu sou leproso, eu vou me aproximar dele. E diz a Bíblia que Jesus não pegou pedra, diz a Bíblia que Jesus não correu dele, diz a Bíblia que Jesus foi na direção dele, porque Jesus não corre no leproso, Jesus não ataca pedra no leproso. Não importa o jeito que você entrou aqui hoje, não importa se você é cristão, se você não é cristão, não importa se você se considera pecador ou não pecador, Jesus está aqui para todos, ele está aqui para abraçar todos, ele está aqui para te acolher, para te abraçar e para restaurar a tua vida. Você pode aplaudir esse Deus, aleluia! Não importa quem você é, não importa nada disso. Ele era leproso. Quem
se aproxima, a primeira informação que nós temos aqui, eu já falei sobre fé e coragem, mas um outro fator necessário para alguém viver milagre na vida, isso vai servir para todos que estão aqui. Quem entendeu, diga amém. Só recebe milagre quem se aproxima de Jesus. Repita comigo: só recebe, mais alto, diga: só recebe quem se aproxima de Jesus. Amém? Ficar longe não adianta, ficar distante não adianta, se afastar não adianta. Se você quer viver milagre na tua vida, se aproxime do Senhor, comece a buscar o Senhor, comece a se envolver com o Senhor, comece a se envolver com as coisas de Deus, se afasta daquilo que te afasta de Deus, daí você vai viver uma vida de milagres. Amém? Você pode aplaudir e exaltar o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Quem entendeu? Diga amém. Ele não ficou 10 metros de distância, ele não ficou 2 metros de distância, porque assim tinha que ser, porque ele era leproso, mas ele se aproximou. E no momento que ele se aproxima, em segundo lugar, quando ele se aproxima, ele não exigiu nada. O Senhor tem que me curar. Não, ele não disse isso. Quem entendeu, diga amém. Deus tem que me abençoar, pastor. Ele não disse isso. Deus tem que curar. Deus tem que me curar. Deus tem que me restaurar. Deus tem que transformar minha família, minha vida. Ele não disse isso. Quando ele se aproxima, na verdade, ele não pede. Versículo 2: ele se aproxima e ele adora o Senhor. Quem entendeu, diga amém. Ele adora o Senhor. Para viver milagre, não basta apenas você querer se aproximar de Deus, você tem que se aproximar com o coração adorador. Quem entendeu, diga amém. Você já adorou a Deus hoje? Já agradeceu a Deus hoje? Você já colocou nas mãos de Deus a sua devoção? Você já adorou a Deus? Porque às vezes a pessoa se aproxima de Deus, interesse apenas. Ele aproxima para adorar a Deus, para adorar Jesus Cristo. E na hora que ele começa a adorar, diz a Bíblia aqui nesse texto, que ele fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele olhou para Jesus e ele viu que Jesus era diferente. Ele olhou para Jesus e na cabeça dele ele entendeu: só dele ter me acolhido aqui é porque ele é diferente. Ele pode fazer na minha vida. A questão não é se Deus pode fazer, se Deus pode abrir a porta, se Deus pode curar você ou curar alguém na tua casa. A questão não é essa. A questão é: ele pode fazer tudo, mas será que nós estamos prontos para que ele possa fazer a nossa vida? Na hora que ele adora, na hora que ele se aproxima, ele não pede, ele somente adora. Eu aprendi uma coisa: quando você se aproxima de Deus, quando você é próximo de Deus, você não precisa nem pedir, você não precisa nem clamar. Deus age na tua vida, porque Ele conhece aquilo que existe no teu coração. Amém? Nessa noite haverá resposta de Deus para a tua vida. Quantos podem aplaudir e glorificar o nome de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Posso ouvir amém, queridos? Quem crê nesse Deus, diga amém. O que o texto vai dizer? Que Jesus, vou ensinar outra coisa para vocês. Versículo 3. Jesus não falou para ele: seja curado. Se Jesus falasse para ele: seja curado, milagre ia acontecer, porque há poder nas palavras de Jesus. Semana que vem vamos pregar sobre isso. O poder da palavra de Jesus. Quem tem esse poder, diga amém. Jesus poderia ter falado assim: então vai, está curado. E aquelas feridas no corpo dele desapareceriam. A lepra, aquelas feridinhas, elas vão crescendo, né? Aquelas feridas poderiam desaparecer. Jesus fez diferente. O versículo vai dizer que Jesus estendeu a mão e tocou nele. Tocou. Bateu nele. Toque a mim que está do teu lado. Fala assim: